Olá, a emissão da comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT, sempre gera um monte de dúvidas, né? E a principal delas é, afinal, de quem é a responsabilidade legal por esse documento? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos pensar numa situação super comum, que acontece direto. Imagina só, o acidente aconteceu, o prazo legal está correndo, mas a empresa por algum motivo não emitiu a CAT. E aí, o que se faz? Quem é que pode agir para garantir o direito do trabalhador? É essa a pergunta que a gente vai responder passo a passo. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos entender a obrigação principal, que é do empregador. Depois, o que fazer se a empresa se omitir. Na sequência, uma diferença técnica que é super importante. Daí, vamos para a parte prática, o processo digital, e fechamos com os erros mais comuns e os pontos-chave que todo mundo precisa saber. Certo, então vamos começar pelo básico, pela fundação de tudo isso. A base legal. A lei é bem clara aqui, ela não deixa nenhuma brecha para dúvida sobre quem é o primeiro e principal responsável. Para todo mundo ficar na mesma página, a CAT é o documento oficial, aquele que bota no papel a ocorrência de um acidente de trabalho. Isso vale para o acidente típico, o de trajeto ou até para uma doença ocupacional. A base legal para tudo isso, olha só, está lá na Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios da Previdência. Isso já mostra o peso e a importância que esse documento tem, né? E aqui, pessoal, está o ponto central da nossa conversa. A lei coloca essa responsabilidade, a obrigação primária, diretamente nas costas da empresa. É um dever legal do empregador. E atenção, a empresa tem que registrar o que aconteceu, não importa se ela concorda ou não com as circunstâncias ou se acha que tem nexo causal ou não. É uma obrigação de comunicar o fato. E não é só uma obrigação, não. Ela vem com prazos, e prazos bem rigorosos. Para a maioria dos acidentes, a empresa tem até o primeiro dia útil depois do que aconteceu para emitir a CAT. Mas, e aqui o negócio fica sério, se infelizmente houver óbito do trabalhador, a comunicação tem que ser imediata, na hora. A urgência aqui é total. Ok, já entendemos que a obrigação principal é da empresa. Mas e se ela não cumprir? E se a empresa simplesmente se omitir? Bom, a lei já pensou nisso e criou um plano B, uma espécie de rede de segurança. E aqui vem a resposta para aquela nossa pergunta lá do começo. Se a empresa falhar, a lei permite que outras pessoas emitam a CAT. Quem? Olha só a lista: o próprio trabalhador acidentado, os dependentes dele, a entidade sindical da categoria, o médico que atendeu essa pessoa ou até mesmo qualquer autoridade pública. Ou seja, o sistema foi pensado para que o trabalhador não fique na mão. Agora, a gente precisa fazer uma pausa para uma distinção técnica que é, olha, fundamental. É aqui que muito profissional bom acaba escorregando, confundir a emissão da CAT, que é uma coisa, com a elaboração de laudos técnicos, que é outra completamente diferente. Vamos deixar isso bem claro. Emitir a CAT é um ato administrativo. Pensa assim, é uma comunicação, um registro do fato. Um preposto da empresa pode fazer isso, não precisa de uma formação específica em SST. Agora, o LTCAT é outra história. Ele é um documento técnico pericial, é uma análise profunda do ambiente, dos riscos, e justamente por isso ele exige a assinatura de um profissional habilitado. São dois universos distintos. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. Para emitir a CAT, um preposto da empresa, tranquilo. O médico do trabalho também pode. Agora, para assinar um laudo, como o LTCAT, aí a conversa muda. A responsabilidade técnica é só do médico do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho. E o técnico de segurança? Ele tem um papel crucial de dar apoio, de levantar as informações, de orientar, mas a assinatura do laudo pericial a lei não permite. Beleza. Com as responsabilidades bem definidas, vamos ver então como é que se faz isso na prática. Hoje em dia, o processo é todo digital. O registro da CAT pela empresa hoje é todo online. O caminho das pedras é acessar o portal Meu INSS ou, no caso das empresas, o sistema do e-Social, por meio do evento S2210. O processo é simples. Preencher o formulário eletrônico com todos os dados do acidente e, uma parte super importante, anexar a documentação médica que comprove o que aconteceu. E falando em documentação, tem um detalhe aqui que não dá para passar batido: o atestado médico. É obrigatório que ele tenha o código da CID, a Classificação Internacional de Doenças. Isso não é opcional, tá? A CAT precisa estar ancorada num documento médico válido que formalize a situação do ponto de vista clínico. Para a gente ir fechando, vamos amarrar tudo o que vimos.
Vamos passar por alguns erros bem comuns e reforçar aqueles pontos-chave que todo profissional da área precisa ter na ponta da língua. Olha, se tem um mito que a gente precisa quebrar de vez, é este aqui. Muita empresa fica com o pé atrás para emitir a CAT com medo de que isso seja uma confissão de culpa. Mas, gente, não é nada disso. Emitir a CAT é, antes de mais nada, cumprir um dever legal de notificação. A apuração de quem foi culpado, de quem é a responsabilidade, isso é outra fase. É um processo que vem depois e é totalmente separado. E vamos para mais alguns pontos de atenção, rapidinho. Primeiro, tem que emitir a CAT para qualquer acidente, mesmo aquele que não gerou afastamento. Segundo, se a empresa não emitir, isso não impede o perito do INSS de reconhecer o nexo causal. Terceiro, e bem importante, não emitir a CAT pode gerar multa para a empresa. E por último, vale lembrar que a CAT alimenta estatísticas importantíssimas para a Previdência pensar em prevenção. Resumindo a ópera, saber quem pode e quem deve emitir a CAT e como fazer isso do jeito certo não é um mero detalhe técnico, é uma prática essencial. É o que garante os direitos de quem trabalha, garante que a empresa cumpra a lei e dá segurança jurídica para todo mundo envolvido no processo. E para fechar, fica uma reflexão. Sabendo de tudo isso, qual deve ser o nosso papel como profissionais de SST? A gente fica só reagindo, esperando o acidente acontecer para agir, ou a gente adota uma postura proativa, garantindo que tudo seja feito sempre do jeito certo, de forma ética e dentro da lei? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia e até a próxima.